Olá pessoal, aqui é o Eduardo, quero deixar mais uma palavra para você. Olha só, a gente vive numa sociedade descartável, né? Tudo é descartável. Você compra um celular, um smartphone, com 1 ano, 2 anos no máximo, começa a dar problema. Parece que ele é programado para dar problema depois de 2 anos e você tem que trocar. E no fundo a gente gosta disso, né? No fundo. Afinal de contas a gente precisa de um motivo para trocar o smartphone, né? A consciência fica leve, né? Você fala assim, eu troquei porque eu tive de trocar porque ele deu problema, né? E por aí vai. Dentro de casa mesmo, eletrodoméstico, dificilmente você vai ter um eletrodoméstico que vai durar muito tempo. E nós vivemos nessa coisa do descartável, inclusive com os nossos relacionamentos, né? Os relacionamentos cada dia estão cada vez mais frágeis. Engraçado que, vamos pegar aqui as coisas, certo? Você troca o seu smartphone por quê? Você comprou seu smartphone, está todo empolgado com as fotos, com aquilo outro, tem isso, tem isso, tem isso. Mas ele passa e aí ele não é porque ele não está servindo para você. Mas é por quê? Porque ficou velho, é porque de alguma forma ficou debilitado, tá cheio a memória, alguma coisa assim, né? E aí é mais fácil você descartar e comprar um smartphone novo, com mais capacidade, né? 0 km, né? É assim que a gente faz. Essa é a motivação. Porque ficou velho, porque não serve mais, porque já não é aquele smartphone, né? Já não é aquele mesmo smartphone do passado, né? Cheio de vigor, né? Cheio de coisa para te oferecer, né? Aí você vai e troca. É interessante que os relacionamentos estão assim também. As pessoas se relacionam enquanto tem vigor, tem algo para te oferecer. Eu mesmo já passei por essa situação, assim, várias pessoas que se aproximavam de mim numa situação X, onde eu poderia oferecer algo, teria algo para oferecer, vamos dizer assim. É interessante que essas pessoas sumiram depois, quando você já não tem mais alguma coisa para oferecer. Os relacionamentos estão dessa forma. As pessoas elas olham para outro de forma descartável. Enquanto você tem alguma coisa para me oferecer, vamos caminhar junto. Você está forte, você pode me oferecer algo, então a gente caminha junto. Mas se você enfraquecer, se você já não tiver aquele vigor mais, aí a gente vai separar, eu já não caminho mais com você, eu te abandono. É assim que tem acontecido. É por esse motivo que muitos casais estão separando. Sabe por quê? Você vai conversar com o sujeito lá que separou, largou a mulher, né, largou a família, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, porque ela já não é a mesma, né? Ela não é a mesma, amigão. E não vai ser mesmo. Nem você é o mesmo. Você não é o mesmo. Olha no espelho, você vai ver que você não é o mesmo. Mas muitas vezes a mulher ela tem essa capacidade de suportar mais, né? E aí o homem vai falar assim, mas ela não é a mesma. Quando eu casei, ela era uma princesa e agora já não é. Ela não é a mesma porque você não cuidou dela e ela envelheceu igual você. Só que é o seguinte, nós, muitas vezes, os relacionamentos estão voltados para quê? Para beleza aparente, para força. Enquanto alguém está podendo oferecer algo, mas chegou a enfermidade, chegou a pobreza, chegou a dificuldade, os relacionamentos acabam. É isso que tem acontecido. Muitos idosos que estão no asilo não estão lá porque eles optaram por estar lá, não. Eles estão lá porque simplesmente os filhos abandonaram, porque eles não têm mais o que oferecer. Eles são idosos, não conseguem ser produtivo mais, né? Nós vivemos nessa sociedade onde a gente precisa ser produtivo, sabe, o tempo todo, sabe? Você está no meio do povo, o povo te ama enquanto você tem vigor. Inclusive dentro das igrejas. Infelizmente eu tenho que falar isso, mas é verdade, é o contexto que eu vivo. Eu tenho esse contexto, eu vou falar sempre disso. Dentro das igrejas é a mesma coisa. Às vezes a pessoa está lá, enquanto ela está tendo vigor, ela consegue ser produtiva, enquanto ela consegue oferecer alguma coisa, aí todo mundo ama, todo mundo está do lado, todo mundo gosta, nossa, você é demais. E adoeceu, ou surgiu algum problema, ou a pessoa, que a gente costuma dizer, ela dá aquela tropeçada, aí já não serve mais para nada. Mas olha só o que diz em Romanos 15, Paulo ele dá um conselho para a gente sobre isso. Ele diz o seguinte, vocês, ou nós que somos fortes na fé, nós devemos suportar as debilidades dos mais fracos. Ou seja, qual que são as debilidades? As fraquezas, as fragilidades dos mais fracos. E nós devemos não agradar nós mesmos, mas agradar essa pessoa naquilo que é edificação. Ou seja, você vai suportar aquela pessoa, você vai carregar aquela pessoa até que ela consiga ficar forte, alegrando aquela pessoa naquilo que é edificação.
É o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que, ao contrário do que acontece com os relacionamentos hoje, onde nós abandonamos aquelas pessoas que não são tão produtivas mais, que elas não têm força, que elas estão fracas, nós deveríamos não agradar nós mesmos e suportar, dar suporte para essas pessoas. Isso que ele está querendo dizer. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que se os relacionamentos hoje fossem assim, nós teríamos menos divórcios. Nós seríamos pessoas que se amavam mais, que suportam mais uns aos outros. Nós seríamos menos idosos abandonados. É isso que aconteceria, sabe? Nós teríamos pessoas menos desempregadas, inclusive. Menos empregadas. Eu creio. Eu creio que tem muita empresa aí que precisa aprender isso também. Eu creio nisso. Então nós precisamos repensar nisso, ensinar isso para os nossos filhos, que as pessoas não são descartáveis. Os relacionamentos não são descartáveis. Nós precisamos criar relacionamentos fortes com as pessoas. Não por interesse, mas pelo que a pessoa é. Pelo que a pessoa é. Jesus nos ensinou assim, né? Afinal de contas, a Bíblia nos fala que nos amou primeiro, antes, quando nós éramos ainda inimigos dele. Veja bem. Quero deixar essa palavra para você. Espero que tenha tocado o seu coração. Deixa seu comentário aí, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, tá bom? Forte abraço, tchau.